E aí, tudo bem com você? Antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta simples. Você já se pegou fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que não quer? Repetindo um padrão, mesmo com raiva dele? Sentindo medo de algo, mesmo sem motivo claro? Por exemplo, você sonha em mudar de carreira, mas nunca começa. Quer um relacionamento saudável, mas sempre escolhe quem te faz mal. Diz que merece mais, mas age como se não fosse capaz. Se isso já aconteceu com você, não é coincidência, nem falta de força. É provável que uma crença escondida esteja no comando. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Como reconhecer uma crença que está te limitando, mesmo quando você nem sabe que ela existe? Porque, no fundo, nossas vidas não são movidas só por decisões racionais. Elas são governadas por crenças profundas, muitas vezes formadas na infância, no silêncio, sem que a gente perceba. E o mais curioso? Essas crenças não precisam ser verdadeiras. Só precisam ser fortes o suficiente para parecerem verdade. Então, vamos começar do começo. O que é, afinal, uma crença? O que é uma crença, e por que ela não é só uma opinião? Uma crença não é só uma opinião. Não é como dizer prefiro café com leite ou acho o verão melhor que o inverno. Uma crença é uma verdade interna. É algo que seu cérebro aceita como fato, mesmo sem provas. É como um software instalado no seu sistema mental, e ele roda em segundo plano o tempo todo. Por exemplo, se você acredita que não sou bom o suficiente, não importa quantos elogios receba, seu cérebro vai filtrar tudo através dessa lente. Você vai lembrar só dos erros. Vai desvalorizar os acertos. Vai sentir ansiedade antes de qualquer desafio. Por quê? Porque a crença já decidiu. Você não é bom o suficiente. E o pior? Você nem percebe que está acreditando nisso. É como respirar, acontece sem você pensar. As crenças são formadas cedo, muitas vezes antes dos 8 anos. Através de frases que ouvimos, castigos, elogios, silêncios, olhares. Coisas como: você é muito sensível. Isso não é pra gente. Tem que trabalhar duro pra merecer. Quem ama cuida. O mundo é perigoso. Não se pode confiar em ninguém. E cada uma dessas frases pode virar uma crença. E cada crença pode virar um programa invisível que guia suas escolhas. Como as crenças moldam sua realidade. Agora, aqui vai uma ideia poderosa. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você acredita que ele é. Isso não é filosofia. É neurociência. O cérebro humano não consegue processar toda a realidade ao mesmo tempo. Então, ele usa filtros. E esses filtros são as suas crenças. Se você acredita que o amor dói, você vai interpretar qualquer conflito como prova disso. Você vai se afastar antes de se machucar. Ou vai escolher alguém que confirme isso, para sua crença estar certa. Se você acredita que dinheiro é sujo, você vai sabotar suas conquistas. Vai gastar tudo o que ganha. Ou vai se sentir culpado por ter mais. Se acredita que não posso confiar em ninguém, vai desconfiar de quem te ajuda. Vai testar as pessoas. Vai preferir a solidão, porque é mais confortável do que o risco de traição. Veja bem. A crença não muda a realidade. Ela muda como você vê a realidade. É como usar óculos com lentes coloridas. Você acha que está vendo a verdade, mas está só vendo a cor da lente. Exemplo real: eu não mereço. Vou te contar uma história. Uma mulher me disse que, mesmo com um bom emprego, sempre se sentia fora do lugar. Ela fazia bem o trabalho, mas tinha medo constante de ser descoberta. De alguém dizer: você não deveria estar aqui. Ela não sabia de onde vinha isso. Até que, numa conversa, lembrou de algo da infância. Ela cresceu numa família humilde. Um dia, aos 7 anos, viu um anúncio de uma escola particular. Disse para a mãe:
Queria estudar lá. A mãe respondeu: isso é para quem tem dinheiro. Isso não é pra gente. Ela não chorou. Não discutiu. Mas, naquele momento, uma crença foi instalada. Eu não pertenço aos lugares bons. Eu não mereço o que é melhor. Anos depois, com diploma, salário e conquistas, essa crença ainda estava lá. Ela não sabia o nome dela, mas sentia o peso. E toda vez que tinha sucesso, o cérebro sussurrava: você não deveria estar aqui. Ela não estava errada. Ela estava vivendo uma crença antiga. Perguntas que revelam crenças ocultas. Agora, quero te provocar com algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta, mas preste atenção no que surge. Pense em uma área da sua vida onde você se sente preso. Trabalho, amor, dinheiro, autoestima. Qualquer uma. E responda: o que eu acredito sobre mim nessa área? O que eu acredito que é possível para alguém como eu? O que eu acredito que as pessoas pensam de mim? O que eu acredito que preciso fazer para merecer? Agora, preste atenção nas frases que aparecem. Elas podem parecer óbvias, mas são pistas. Por exemplo, eu tenho que me esforçar mais. Isso é para quem nasceu com vantagem. Se eu falhar, vão me abandonar. Amor de verdade dói. Dinheiro traz inveja. Felicidade é egoísta. Essas frases não são reflexões. São crenças funcionando como leis. E o mais perigoso? Elas se escondem atrás da palavra realidade. Você diz: é que o mundo é assim. Mas, na verdade, é que eu acredito que o mundo é assim. Como identificar crenças limitantes no dia a dia? Até aqui, a gente viu que crenças são verdades internas, muitas vezes inconscientes. Elas são formadas cedo e moldam como você vê o mundo. Funcionam como filtros, e nem sempre são verdadeiras. Podem surgir de frases simples, olhares, experiências repetidas. Mas agora vem a pergunta prática. Como reconhecer essas crenças no seu dia a dia? Como saber, por exemplo, se aquele medo de pedir aumento vem de não merecer? Ou se aquele relacionamento tóxico é alimentado por amor tem que doer? É exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos 10 minutos. Os sinais claros de que uma crença está te limitando, mesmo quando você não vê. Por que reconhecer a crença é o primeiro passo para mudar o programa? E é isso que a gente vai explorar agora. Os sinais que mostram que uma crença está no comando. Agora que a gente entendeu o que é uma crença, essa verdade interna, muitas vezes invisível, que molda nossas escolhas. Vamos para a próxima pergunta. Como saber que uma crença está te limitando, mesmo quando você nem percebe que ela existe? Porque, como vimos, crenças não andam por aí com um aviso. Cuidado, crença limitante em ação. Elas se disfarçam de senso comum, de realidade, de assim que a vida é. Mas elas deixam rastros. Padrões. Repetições. Sensações familiares de medo, culpa ou paralisia. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Os sinais claros de que uma crença está no comando. Não precisa de terapia para reconhecer isso. Você já tem todas as pistas. Só precisa parar para olhar. Sinal 1. Você repete o mesmo padrão, mesmo odiando ele. Esse é um dos sinais mais fortes. Você já percebeu que, em certas áreas da vida, parece estar preso num loop? Por exemplo, sempre termina com pessoas que te desvalorizam. Começa projetos, mas nunca termina. Consegue um emprego, mas logo se sente insatisfeito. Faz dieta, emagrece, volta a engordar. Diz que quer mudar, mas age exatamente como antes. Quando isso acontece, não é só a falta de disciplina. É um programa em execução. Uma crença dizendo: é assim que tem que ser. Por exemplo, se você acredita, no fundo, que amor é sofrer, você vai se sentir estranho com um relacionamento saudável.
vai provocar conflitos. Ou vai sair antes de ser feliz, porque felicidade não combina com o que você acredita que amor é. Ou, se acredita que sucesso traz inveja. Você vai sabotar seu próprio crescimento. Vai deixar de entregar um projeto. Vai falar mal de si mesmo. Tudo para não confirmar o medo de ser atacado. O padrão se repete não por acaso. É a crença garantindo que o mundo continue de acordo com ela. Sinal 2. Você sente medo ou culpa antes mesmo de tentar. Outro sinal claro. Quando você nem começa algo, mas já sente ansiedade, culpa ou vergonha. Por exemplo, quer pedir aumento, mas já se sente merecedor. Sonha em empreender, mas pensa, e se eu falhar? Quer se aproximar de alguém, mas sente medo de ser rejeitado. O cérebro está antecipando o fracasso. Mas por quê? Porque há uma crença rodando em segundo plano. Você não é capaz. Você vai decepcionar. Você não merece. Ela não espera você tentar. Já julga antes da ação. É como se você tivesse um juiz interno que diz: você nem deveria tentar. Você já sabe como isso vai acabar. E aí, você desiste. Não por falta de desejo, mas por fidelidade à crença. Sinal 3. Você justifica com realidade, mas é crença. Esse é um dos mais perigosos. Porque a crença se disfarça de verdade. Você diz: é que o mundo é assim. É a realidade. Todo mundo sabe que. Mas, na verdade, é só a sua crença vestida de fato. Por exemplo, não posso confiar em ninguém. Você evita intimidade. Dinheiro corrompe. Você se sente culpado por ganhar mais. Felicidade é passageira. Você não se permite ser feliz por muito tempo. E quando alguém te desafia, você responde: é que é assim mesmo. Mas não é. É só assim que você acredita que é. A diferença é sutil, mas crucial. Porque, se é realidade, você não pode mudar. Se é crença, você pode questionar. Sinal 4. Você se sente errado ao mudar. Esse é um dos mais reveladores. Quando você tenta fazer algo diferente. Dizer não, pedir ajuda, aceitar um elogio, seguir um sonho. E sente uma sensação estranha de não é eu. De isso não combina comigo. É sinal de que uma crença está sendo desafiada. Por exemplo, uma mulher começou a ganhar mais dinheiro. Mas, em vez de se sentir bem, sentia-se falsa. Eu não sou assim, dizia. Por quê? Porque tinha uma crença antiga. Pessoas boas não ganham muito. Quem tem dinheiro é ganancioso. Então, quando o sucesso chegou, ela não celebrou. Sentiu-se traíra de si mesma. Mas não era ela traída. Era a crença. E o cérebro, fiel a ela, mandou um sinal. Volta pro lugar de antes. É mais seguro. Sinal 5. Você tem frases que se repetem. Preste atenção nas frases que você diz. Em voz alta ou em pensamento. Frases como: eu nunca consigo. Isso não é pra mim. Vai dar errado. Sou assim mesmo. Ninguém vai me entender. Amor dói. Trabalho é obrigação. Essas não são opiniões. São mantras de crenças limitantes. Elas se repetem porque são verdades internas. E cada vez que você diz, você as alimenta. Mas aqui está o ponto-chave. Quando você reconhece a frase, você reconhece a crença. E, no momento em que vê, ela perde um pouco do poder. Sinal 6. Você se sente aliviado quando falha. Sim, isso acontece. Tem gente que, no fundo, sente alívio quando algo dá errado. Porque confirma a crença. Se você acredita que não sou bom o suficiente. Quando você falha, o cérebro diz: viu? Eu tinha razão. E, estranhamente, isso traz conforto. Porque é familiar. É seguro.
Já o sucesso? É perigoso. Porque desafia a crença. E o cérebro odeia incerteza. Então, muitas vezes, a gente sabota sem perceber. Deixa de entregar. Procrastina. Desiste. Não por preguiça. Por lealdade a uma crença antiga. Agora, antes de seguirmos, quero te deixar com isso. Reconhecer uma crença não é sobre julgar o passado. É sobre entender o presente. Porque, agora que você sabe quais são os sinais: padrão, medo, justificativa, desconforto ao mudar, frases repetidas, alívio no fracasso, você pode começar a observar. Não para se culpar, mas para se libertar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como escutar a crença, entender de onde ela veio. E começar a questionar se ainda faz sentido. Porque reconhecer é o primeiro passo. Mas questionar é que muda o jogo. Parte 3. De onde vêm as crenças que carregamos? Agora que você já sabe como reconhecer os sinais de uma crença limitante, os padrões repetidos, o medo antes da ação, as frases automáticas, o alívio no fracasso, vamos para uma pergunta ainda mais importante. De onde veio essa crença? Porque, como vimos, crenças não nascem do nada. Elas são aprendidas. Muitas vezes, em silêncio. Muitas vezes, sem que a gente perceba. Entender a origem não é para culpar ninguém. Nem mesmo seus pais. É para romper o automatismo. É para ver que aquilo que você acredita não é uma lei universal, mas uma resposta a uma experiência passada. E quando você entende de onde veio, a crença perde um pouco do poder de verdade absoluta. Origem 1. A infância, o laboratório das crenças. A maioria das nossas crenças profundas foi formada antes dos 8 anos. Nessa fase, a mente é como uma esponja. Você não filtra. Você absorve. Tudo é verdade. O que ouve, o que vê, o que sente. E cada experiência, grande ou pequena, pode virar uma crença. Por exemplo, uma criança diz: quero ser artista. O adulto responde: isso não dá dinheiro. Seja realista. A criança não ouve só a frase. Ouve o silêncio por trás. Seu sonho não é válido. Você precisa escolher o seguro. Você não pode confiar no que ama. E, com o tempo, isso vira. Minhas paixões não são práticas. Sonhos são perigosos. Outro exemplo. Criança chora. Adulto diz: menino não chora. Ou, se você chorar, eu vou embora. O que a criança aprende? Minhas emoções são perigosas. Se eu me abrir, serei abandonado. E isso pode virar: não posso confiar em ninguém. Amor exige controle. Veja bem. Não foi um trauma grande. Foi um padrão repetido. Um olhar, uma frase, um silêncio. Mas, com o tempo, vira fundação. Origem 2. O trauma, a crença nascida da dor. Às vezes, a crença vem de um momento claro, um trauma. Não precisa ser algo extremo. Pode ser rejeitado em uma turma na escola. Levar um fora com humilhação. Ser demitido de forma injusta. Ser traído por alguém em quem confiava. E, nesses momentos, o cérebro grava não só o fato, mas uma lição de sobrevivência. Exemplo. Uma pessoa foi traída por um parceiro. Depois disso, desenvolve a crença: não se pode confiar em ninguém. Quem ama, machuca. Ela não escolheu acreditar nisso. A crença surgiu como proteção. Se eu nunca confiar, nunca vou sofrer assim de novo. O problema? A crença não envelhece. Ela continua ativa, mesmo quando você já está seguro. E impede novos relacionamentos saudáveis. Porque o cérebro prefere a certeza do sofrimento conhecido à incerteza do amor possível. Origem 3. A repetição, o que se repete vira verdade. Muitas crenças não vêm de um evento,
mas de repetição constante. Por exemplo, você cresceu ouvindo: dinheiro não traz felicidade. Quem tem, inveja. Trabalhar é obrigação. Com o tempo, isso vira: se eu ganhar mais, vou me corromper. Sucesso me isola. Descansar é preguiça. Ou: você sempre foi o responsável da família. Cuidou dos irmãos, dos pais, dos problemas. E aprendeu: se eu não fizer, ninguém vai. Minhas necessidades vêm depois. E agora, no trabalho, você não delega. Em casa, você não pede ajuda. Porque, no fundo, acredita: cuidar é minha função. Parar é falhar. A repetição ensina. E o que se repete, vira identidade. Origem 4. O sistema familiar, o que a família acredita, você herda. Crenças também são transmitidas em família, como herança silenciosa. Por exemplo, na sua família, amor era demonstrado com cobrança? Então você aprendeu: quem ama, exige. Se não cobrar, não se importa. Ou: seus pais sofreram muito para ter pouco? Então você pode acreditar: para merecer, preciso sofrer. Felicidade vem depois do esforço. Ou ainda: se alguém na família teve um fim trágico por ousar demais, você pode ter internalizado: se eu me destacar, algo ruim vai acontecer. É melhor passar despercebido. Essas crenças não são faladas. São vividas. E você as absorve como se fossem leis naturais. Origem 5. A cultura e a sociedade, o que o mundo ensina. Além da família, temos a cultura. Mensagens que ouvimos o tempo todo. Homem não chora. Mulher precisa se casar. Sucesso é ter casa, carro, família. Felicidade é meta. E, se você não se encaixa, a crença surge: eu sou errado. Não sou o suficiente. Estou atrasado na vida. A sociedade cria um roteiro. E, se você desvia, sente que está falhando. Mas não está. Você só está questionando um programa coletivo. Agora, aqui vai uma verdade importante. Você não escolheu essas crenças. Mas você pode escolher não ser governado por elas. Porque entender a origem não é para culpar. É para libertar. Quando você vê que uma crença veio de um trauma, de uma frase na infância, de um padrão familiar, ela deixa de ser uma verdade universal e vira uma resposta aprendida. E respostas aprendidas podem ser reequilibradas. Antes de seguirmos, quero te deixar com isso. As crenças que te limitam não são defeitos. Elas foram estratégias de sobrevivência. Te protegeram. Te mantiveram no lugar conhecido. Te evitaram riscos maiores. Mas agora, talvez, você esteja pronto para algo diferente. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como questionar essas crenças, com gentileza, coragem e novas evidências. Porque reconhecer e entender não é o fim. É o começo de uma nova história. Parte 4. Como questionar uma crença, com coragem e gentileza. Até aqui, a gente já fez um caminho profundo. Começamos entendendo o que é uma crença. Depois, aprendemos a reconhecer os sinais de que ela está no comando. E, por fim, mergulhamos nas origens: infância, trauma, repetição, família, cultura. Mas agora chegamos ao ponto de virada. Como questionar uma crença que te limita? Porque reconhecer é essencial. Entender a origem é libertador. Mas o verdadeiro poder vem quando você olha nos olhos da crença e pergunta: você ainda serve a mim? Você ainda faz sentido? Você ainda merece estar no comando? E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como desafiar uma crença, não com violência, mas com coragem e curiosidade. Passo 1. Dê um nome à crença. A primeira coisa é tirar a crença da sombra. Em vez de deixá-la como um sentimento vago, tipo não consigo, tenho medo, coloque em palavras. Por exemplo,
Em vez de nunca consigo me manter em um relacionamento, diga: eu acredito que amor verdadeiro dói. Em vez de sempre desisto dos meus projetos, diga: eu acredito que não sou capaz de terminar o que começo. Em vez de não mereço ganhar mais, diga: eu acredito que dinheiro sujo é a única forma de enriquecer. Quando você nomeia, a crença deixa de ser um fantasma. Vira algo concreto. E, no momento em que você a vê claramente, ela já perde um pouco do poder. Passo 2. Pergunte: isso é verdade? Agora, olhe para essa crença e faça a pergunta mais simples e poderosa. Isso é verdade? Não é verdade para mim. Não sempre foi assim. Mas, é verdade, de fato. Por exemplo, se sua crença é não posso confiar em ninguém, olhe para a vida e pergunte: é verdade que ninguém pode ser confiável? Nunca houve uma pessoa que cumpriu a palavra. Nunca tive um amigo leal. Você vai ver. Não é verdade absoluta. É uma generalização baseada em experiências reais. Mas não é a realidade inteira. O cérebro ama generalizar. Um namorado me traiu, todos vão me trair. Um chefe me humilhou, lugar de trabalho é perigoso. Mas a verdade é mais sutil. E questionar isso é o primeiro ato de liberdade. Passo 3. Pergunte: quem me ensinou isso? Essa pergunta traz contexto. Se sua crença é felicidade é egoísta, pergunte: quem me ensinou isso? Foi um pai que sacrificou tudo e nunca foi feliz? Foi uma mãe que dizia: sofrer é nobre? Se é, não posso errar. Foi um professor que te humilhou na frente da turma? Foi um pai que só elogiava quando você era perfeito? Quando você entende quem ensinou, a crença deixa de ser uma lei do universo e vira uma história específica, válida para aquele contexto, mas não obrigatória para a sua vida. Passo 4. Pergunte: o que essa crença me protege? Essa é uma das perguntas mais importantes. Toda crença limitante tem um lado protetor. Se você acredita que amor dói, ela te protege do risco de se abrir demais. Se acredita que não posso confiar, te protege da traição. Se acredita que não sou bom o suficiente, te protege da rejeição, porque você já se rejeita primeiro. Ou seja, a crença não é só limitadora. Ela é uma guardiã do seu sistema emocional. E por isso, ela resiste. Não porque é má, porque acha que está te ajudando. Então, em vez de atacá-la, agradeça. Obrigado por tentar me proteger. Mas agora eu estou aqui. Eu posso cuidar de mim. Passo 5. Crie uma nova crença, com evidência real. Agora, crie uma nova crença oposta, mas que ainda seja crível. Não adianta dizer: eu sou o melhor do mundo. Se você nunca se sentiu assim, vai soar falso. Melhor mudar de não sou bom o suficiente para eu sou capaz de aprender e crescer. Ou de amor dói para amor pode machucar, mas também pode curar. Ou de não posso confiar para posso testar, observar e escolher em quem confiar. E, o mais importante, colete evidências. Toda vez que algo contradiz a crença velha, anote: alguém cumpriu a palavra? Confiança existe. Você fez algo bem, mesmo não sendo perfeito? Imperfeição não é fracasso. Você foi feliz e nada ruim aconteceu? Felicidade não é castigo. Essas evidências são como tijolos. Com o tempo, constroem uma nova base. Passo 6. Pratique a nova crença, mesmo sem acreditar. Mudança não começa com a crença. Começa com a ação. Assim como você aprende a tocar violão mesmo sem achar que vai conseguir, você pode agir como se a nova crença fosse verdade. Por exemplo, se sua nova crença é mereço ser feliz, faça algo pequeno que te traga alegria. Sem justificar, sem culpa. Só faça. Se é posso confiar em mim.
Tome uma decisão pequena e siga com ela, sem voltar atrás por medo. Cada ação é um voto na nova crença. E, com o tempo, ela começa a se fortalecer. Agora, antes de seguirmos, quero te lembrar disso. Questionar uma crença não é um evento. É um processo. Você não vai acordar amanhã completamente livre. Mas vai começar a perceber quando a crença aparece. Vai começar a escolher responder de outro jeito. E, cada vez que você faz isso, a crença antiga perde um pouco do controle. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como viver com essa transformação? Sem pressão, sem perfeição, com paciência. Por que mudar um programa interno leva tempo? Mas é possível. Parte 5. Como viver com a transformação, novos hábitos, novos caminhos. Agora, chegamos numa fase importante. Porque, depois de reconhecer a crença, entender suas origens e começar a questioná-la, vem a pergunta que muitos fazem. Tudo bem, entendi. Mas como isso vira realidade no meu dia a dia? Porque, no fim das contas, não queremos só reflexão. Queremos mudança. Queremos andar com os pés no chão, mesmo depois de mexer nas fundações. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como viver com a transformação, sem pressão, sem perfeição, com paciência. Porque mudar uma crença não é como trocar de roupa. É como reconstruir uma casa enquanto ainda mora nela. Você vai viver no meio da obra. Vai ter dias de progresso e dias de volta. E tudo isso faz parte. Primeiro, aceite que a crença vai voltar. A mudança não é linear. Mesmo depois de semanas questionando, não sou bom o suficiente. Um dia, ao receber um feedback, ela vai sussurrar de novo. Eu sabia. Eu falhei. Ou, depois de meses acreditando que amor pode ser seguro, você vai sentir aquela velha insegurança ao ouvir. Preciso de um tempo. E aí, o que você faz? Não se culpe. Não pense. Ah, não mudei nada. Estou no mesmo lugar. Não. A mudança não é quando a crença some. É quando você reconhece que ela voltou. E escolhe não acreditar nela tanto quanto antes. É como um velho hábito. Ele aparece. Mas você não precisa obedecer. E cada vez que você diz: ah, é você de novo. Mas hoje eu escolho outra verdade. É uma vitória. Segundo, crie rituais que reforcem a nova crença. A mente precisa de repetição para mudar. Por isso, pequenos rituais diários são mais poderosos que grandes promessas. Escolha um hábito simples que represente sua nova crença. Por exemplo, se sua nova crença é mereço cuidar de mim. Toda manhã, antes de pegar o celular, diga em voz alta: hoje, eu me trato com gentileza. Se é posso confiar em mim. Anote uma decisão pequena que você tomou com coragem. Pode ser: disse não hoje. Escolhi descansar. Acreditei no meu instinto. Se é amor, não precisa doer. Escreva uma frase no espelho. Relacionamentos saudáveis são possíveis. E leia todo dia. Esses rituais não mudam a crença de uma vez. Mas, com o tempo, eles reprogramam o sistema interno. É como regar uma planta. Você não vê o crescimento no dia seguinte. Mas, com consistência, ela se transforma. Terceiro, tenha paciência com os retrocessos. Você vai voltar. Vai repetir o padrão. Vai se sabotar. Vai duvidar. E tudo bem. Porque transformação não é sobre nunca cair. É sobre levantar com mais rapidez. É sobre perceber antes. É sobre ter menos culpa. Veja bem. Se você caiu, mas agora percebeu mais rápido do que antes, isso é progresso. Se você repetiu o erro, mas agora sabe por que fez, isso é evolução. Se você se sabotou, mas agora não se xinga como antes, isso é cura. O importante não é a queda.
É o que você faz depois. Quarto, célebre sinais silenciosos de mudança. A mudança nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes, vem em silêncio. Como quando você pede ajuda sem se sentir fraco. Você aceita um elogio sem desmerecer. Você diz não e não se sente mal. Você sente felicidade e não espera o castigo. Você falha e pensa, tudo bem. Vou tentar de novo. Esses momentos parecem pequenos, mas são gigantes. Porque são evidências de que o programa mudou. De que você não está mais só repetindo o passado. Então, quando isso acontecer, reconheça. Diga: isso aqui é diferente. Isso aqui é novo. Quinto, entenda que você não está sozinho. Muitas pessoas estão nessa jornada. No silêncio. Na luta interna. Na tentativa de viver de forma mais verdadeira. E, às vezes, basta saber disso para se sentir menos errado. Você não está doente. Você não está atrasado. Você está acordando. E acordar dói. Porque é o fim de uma ilusão de segurança. É o começo de uma vida mais real. E, por isso, mais frágil, mas também mais plena. Agora, antes de seguirmos para o final, quero te deixar com isso. Você não precisa eliminar todas as crenças limitantes para ser livre. Basta começar a questionar uma. Porque, quando você rompe com uma, abre espaço para escolher outra. E, com o tempo, esse espaço cresce. Você não precisa ser perfeito. Só precisa continuar. Porque o caminho não é de transformação total. É de pequenas escolhas alinhadas com quem você quer ser. E é exatamente sobre isso que vamos fechar agora. O convite final. O convite para você, hoje, escolher um novo caminho. Não por obrigação, mas por desejo. Parte 6. O convite final, um passo simples para começar hoje. Chegamos ao fim. Mas, na verdade, talvez esteja só começando. Porque tudo que a gente conversou aqui, sobre crenças, padrões, origens e transformação, não foi para você só ouvir, concordar e seguir a vida como se nada tivesse mudado. Foi para te provocar. Para te lembrar de algo que você já sabe, mas que o mundo inteiro tenta te fazer esquecer. Você não precisa repetir o passado. Você pode escolher um novo caminho. Mesmo que ele dê medo. E o primeiro passo não precisa ser grande. Pode ser silencioso. Pode ser só um gesto. Então, antes de terminar, quero te deixar com um convite prático, simples, mas profundo. Chame isso de o desafio do primeiro passo. O desafio é esse. Hoje, ou amanhã, crie um momento de pausa. Só um. De 5 a 10 minutos. Durante esse tempo, pense em uma área da sua vida onde você se sente preso. Pode ser no trabalho, no amor, com o dinheiro, com você mesmo. E então, faça estas 3 perguntas, em voz alta ou no papel. O que eu acredito sobre mim nessa área? Eis, não sou bom o suficiente, amor dói, dinheiro é sujo. Onde eu aprendi isso? Quem me ensinou? Quando? Em que situação? O que eu escolheria acreditar hoje, se eu quisesse me libertar? Eis, sou capaz de crescer, amor pode ser seguro, dinheiro pode servir. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa começar a perguntar. Porque, no momento em que você nomeia a crença, ela deixa de ser uma lei invisível e vira algo que você pode escolher questionar. Por que esse desafio funciona? Porque ele não pede mudança imediata. Ele pede atenção. E atenção é o primeiro ato de liberdade. Você pode passar anos repetindo um padrão sem perceber por quê. Mas, no segundo em que você pergunta: por que eu acredito nisso? O programa começa a vacilar. E, com o tempo, você vai perceber. Não foi você que escolheu a crença. Foi a crença que escolheu você. E agora, você tem o poder de dizer: eu vejo você.
Obrigado por tentar me proteger. Mas hoje, eu escolho outra verdade. E se você estiver pensando, mas e se eu não conseguir mudar? Então é exatamente por isso que você precisa começar. Porque transformação não começa com certeza. Começa com dúvida. Com coragem de olhar. Com um talvez eu possa ser diferente. Você não precisa acreditar na nova crença ainda. Só precisa abrir espaço para ela existir. Assim como você não precisa acreditar que pode voar para abrir as asas. Só precisa decidir que quer tentar. Vou te contar uma história simples. Uma mulher me disse que, por anos, acreditou que felicidade era egoísta. Ela havia crescido vendo a mãe se sacrificar por todos. E, sempre que sentia alegria, vinha um pensamento: isso é errado. Tem gente sofrendo. Eu não mereço. Ela viveu assim por décadas. Até que, um dia, leu uma frase: cuidar de si não é egoísmo. É condição para cuidar dos outros. Ela não acreditou no começo. Mas escreveu no caderno. E, toda vez que sentia culpa por descansar, lia. Com o tempo, a frase virou realidade. Ela começou a se permitir pequenos prazeres. Um café sozinha. Um passeio sem propósito. Um não sem justificativa. E, um ano depois, ela me disse: hoje, quando sou feliz, não espero castigo. Eu só agradeço. Foi um processo. Não um milagre. Foi um passo, depois outro. Foi escolher, todos os dias, acreditar em algo novo. Então, o meu convite para você hoje é esse. Comece pequeno. Comece com uma pergunta. Comece com uma frase escrita. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa dar o primeiro passo. E, se quiser, anote isso agora. A crença que me limita é: aprendi isso quando? Hoje, eu escolho acreditar que. Guarde. Volte depois. Veja o que muda. Antes de fechar, quero te deixar com uma frase, de uma escritora que eu admiro muito, Naila Tamara. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa parar de repetir o que não é você. Porque, no fundo, liberar-se de uma crença limitante não é sobre criar um novo eu. É sobre recuperar o que sempre esteve aí. Antes do medo, antes da culpa, antes da repetição. É sobre lembrar que você não nasceu para sofrer. Nem para se esconder. Nem para se diminuir. Você nasceu para viver. Com coragem. Com verdade. Com escolha. Obrigado por ter chegado até aqui. Por ter dedicado 1 hora do seu tempo. Um recurso tão raro. Para olhar para dentro, refletir, escutar. Se esse vídeo fez sentido para você, não precisa compartilhar. Não precisa comentar. Só precisa fazer uma coisa. Hoje, crie um momento de pausa. Pergunte. Escreva. Escolha. Porque talvez o passo que muda tudo não seja grandioso. Seja só um gesto de coragem. De dizer: chega. Eu quero outro caminho. Obrigado por assistir. E, mais que isso, obrigado por estar aqui. Até o próximo passo.